Estamos aqui eu, Tobias, meu queridíssimo, meu digníssimo diretor de arte, William. É o primeiro programa do coletivo Margarida Maria Alves. Pretendemos estar presente em outros momentos. Hoje vamos falar sobre as eleições de 2018, questões partidárias, coligação, voto nulo, proporcional, tudo aquilo que nos interessa e que nos ajuda a fazer um gesto, né, de cidadania, de maneira mais consciente, entendendo que a eleição é um processo, que isso continua, e a gente pretende que seja um programa bacana, informado, informativo, e tomara que vocês deem o like, né, acionem o sininho e se inscrevam no canal, porque, como eu falei, esse é o primeiro de uma série que nós vamos ter daqui para frente. Tobias. E depende de você, porque nós já combinamos aqui, eu e Paulo e o William, que nós só vamos fazer outros programas se tiver quantos compartilhamentos? 10? 10 compartilhamentos. 10, pelo menos? Eu garanto 30, que minha família certamente será intimada. Então teremos. A gente não definiu ainda a periodicidade desses programas, mas é fundamental que vocês se inscrevam. Pelo menos 10 inscritos. 10 inscritos? 10. Ok. Então 10 inscritos aqui no nosso canal, Coletivo Margarida Maria Alves. Você vai ver lá que tem necessidade de acionar o sininho, você já conhece isso. Todas as vezes que nós fizermos uma atividade como essa, ou quem sabe ao vivo, topa? Topo. Fazer ao vivo? Vamos. Ótimo. Mas a gente depende da recepção da galera. Se nós tivermos 10 inscritos, vamos fazer. A gente vai fazer ao vivo. Eu prometo mais maquiado, mais bonito, mais magrinho. Vai aparar a barba? Não. Não. Barba não se apara. Quem sabe se tivermos mais de 100 inscritos aqui no canal, mais de 100 inscritos, o Paulo apara a barba. Mas com 10 inscritos, nós já vamos fazer um novo programa. Combinado, Paulo? Vamos combinar melhor. Se tivermos 100 mil inscritos, eu aparo a barba. 100 mil? 100 mil inscritos, eu aparo a barba. Eu vou trabalhar, não é difícil, eu vou trabalhar nessa perspectiva. Para parar minha barba por 100 mil. 100 mil. Fechado. Não se esqueça. Coletivo Legal, Margarida Maria Alves. Canal do YouTube. Tamo junto. Um abraço, gente. Valeu. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vou começar falando do enorme prazer de estar presente, né? Eu tenho certeza que é um prazer recíproco, tenho certeza que é uma felicidade, né, grande, estamos reunidos. Eu tenho certeza também que, além de um prazer, de uma felicidade, vou usar o gerúndio, concretizando sonhos. É legal que a gente consegue pegar a tecnologia e ir realizando sonhos sonhados no passado, né, não tão longo assim. E a gente hoje, com o auxílio do William, fundamentalmente, né, com o auxílio da presença ativa do William, a gente viabilizar essa possibilidade. O auxílio luxuoso. Auxílio luxuoso do William. Perfeito. É imprescindível, né, do William. Quer dizer, a gente dominar a tecnologia é fundamental. Sim. Né? Sobretudo nesses tempos que vivemos, né? Em todos os tempos. Né? Eu costumo brincar com a molecada em sala de aula, né, quando pergunto o que é tecnologia, né, então vem à cabeça computador e telefone. É verdade. Eu falo, será que nos primórdios, né, a gente nas cavernas, nós enquanto trogloditas, né, ao pensar uma pedra, ao pensar um pedaço de madeira afinada. Era a tecnologia. Sem dúvida. Não, mas eu queria então propor pensarmos não tão longe lá nas cavernas, mas quando eu e você fazíamos no mimeógrafo a álcool. Nosso velho cachaçinho. Exatamente. Então tinha que ter um domínio daquela tecnologia. Claro. Né? Eu vou resgatar, que eu tenho guardado um panfleto do nosso tempo de campação da FEUC. Jura? Juro. Eu tenho isso guardado e vou pegar, que tá registrado no cachacinho, numa folha de papel pardo. Sequer era branco, papel pardo. Nós estamos falando de 1986. 86. Com certeza, 1986.
Então, quer dizer, dominar a tecnologia, ter contato com ela e fazer uso, né, desse recurso como ferramenta de educação popular é cada vez mais, né, para a luta, efetivamente. Isso. Né? E a gente está aproveitando esse espaço para, o ambiente, o espaço, a oportunidade, para bater um papo sobre as eleições. Né? Tem uma série de questões sobre eleições que está na dúvida, né, na cabeça de muita gente. E as eleições sendo ao mesmo tempo uma ferramenta, um meio, um caminho, eu acho fundamental papearmos sobre esse tema, né, e a gente tentar esclarecer o mais possível determinados detalhes para que nós possamos ficar cada vez mais poderosos e poderosas. É por isso que a gente está conversando com o Tobias, né, companheiro de longa data, o irmão, cara que não vou elogiar porque não precisa, mas um educador popular, um cara que está na militância há muitos anos, e fundamentalmente o cara está no campo da esquerda e é um sonhador, como todos nós. Tobias, boa noite, é um prazer estar junto. Seja muito bem-vindo. Paulo, uma alegria estar aqui. Acho que nós temos tarefas irrenunciáveis. E acho, como você disse, a tecnologia que o William é mestre, além de ser mestre em tantas outras coisas, nos ajuda a pensar isso aí. Né? E nos ajuda, sobretudo, a divulgar aquilo que pensamos, aquilo que temos falado, traduzir em possibilidade real de apresentar para um conjunto maior de pessoas as coisas das quais nós sonhamos e nós falamos há tanto tempo, incansavelmente, eu diria. E eu quero que o ouvinte saiba que o Paulo Gomes Coutinho é um mestre de tantos e tantas, e meu mestre. Muito obrigado. Tobias, olha só, a gente fala de eleição, a gente fala de processo eleitoral, né? Eu queria que você, assim, com a didática que você tem, com a capacidade que você tem, com o conhecimento que você tem, fala pra gente, assim, algumas bases fundamentais do processo eleitoral brasileiro. Tipo assim, periodicidade, quociente eleitoral, né? Aquele mito que para muita gente fala que se todo mundo votar em branco, todo mundo se ausentar, a eleição é suspensa, é inválida. Aí você cria um passo a passo para falar para a gente. Fica bem à vontade para falar sobre isso. Tá? E não vai ser um pergunta-responde, vai ser um bate-bola. Beleza. Quando sentir à vontade, eu vou... Ótimo. Eu vou interferir, né, no sentido de provocar um pouco mais, tirar dúvidas, porque eu acho importante esse tema. Fundamental para a gente. Ótimo. Primeiro, pensar o seguinte, quando a gente fala de eleição, nós não estamos aqui defendendo de forma acrítica o processo eleitoral. Sim. Nós estamos considerando o seguinte, o processo eleitoral ele é importante e ele é uma dimensão importante da democracia. Ainda que seja desta democracia, que nas palavras do Boaventura de Souza Santos, é uma democracia de baixa intensidade. Entretanto, o processo eleitoral ele é definidor de coisas que são importantes para nós. E nós não podemos abrir mão. Eu gosto de dizer o seguinte, tem dois riscos que a gente não pode correr. Primeiro, é de superestimar a democracia burguesa. Superestimar a democracia burguesa como algo que vai transformar a realidade, como algo absolutamente fundamental, é um risco. O outro risco é de subestimar a democracia burguesa. Observa, no tempo que nós estamos vivendo aqui, em 2018, às vésperas da eleição, desconsiderar que a democracia, ainda que burguesa, é um espaço de possibilidades para nós, lutadores e lutadoras do povo, avançarmos, é um equívoco. Ou seja, mesmo essa democracia de baixa intensidade, ela carrega no seu corpo, no seu bojo, possibilidades reais, por exemplo, como essa que nós estamos aqui. Sim. Ora, então nós estamos defendê-la, ainda que entendendo que ela é limitada e que ela precisa avançar. Entendo. Ora, se a gente não defender isso, nós corremos o risco de fazer uma defesa daquilo que é ilusório. As eleições elas se apresentam como algo, por exemplo, eu tenho defendido isso. A Justiça Eleitoral tem dito...
justiça eleitoral, a justiça da democracia, me parece um equívoco total. E não é um equívoco no sentido... é mal intencionado. Sim. Porque, na verdade, pensar a justiça eleitoral como a justiça da democracia é um limite que nós não podemos defender. Sim. Entretanto, negar a justiça eleitoral, ou seja, negar o processo eleitoral, é um outro equívoco que nós não podemos correr. Maior até. Exatamente. Ou seja, e eu tenho defendido uma tese, eu tenho brincado sempre, Paulo, que é o seguinte: o que engorda as pessoas não é o que elas comem entre o Natal e o Ano Novo. O que engorda as pessoas, inclusive 1 a 24. Exatamente, inclusive eu e você, o que nos engorda é o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal. Não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, não é? O que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, no máximo, nos dá uma dor de barriga. Mas o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal é o que nos engorda. É que nem transformação da sociedade. O que transforma a sociedade não é o que nós fazemos no dia da eleição, mas é o que nós fazemos entre uma eleição e outra. Com isso, eu não estou dizendo que o que nós fazemos no dia da eleição não seja importante. Sim. Ela é fundamental. Agora uma coisa, talvez eu corte o raciocínio, mas enfim, esse bate-bola. Quando você fala o que nós fazemos, quem somos? Quem é esse nós? Nós sociedade, nós parlamentares, nós governo. Como é que é essa jogada, esse nós no processo eleitoral? O que eu estou chamando de nós aqui, por isso eu anteriormente coloquei, somos nós trabalhadores e trabalhadoras, nós lutadores e lutadoras do povo, nós a população em geral, nós esse conjunto infinito de pessoas, sabe, que com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso dia a dia, produzimos essa nação. Sabe? Muito mais do que os 513 deputados federais que lá estão, muito mais do que o presidente da República, muito mais do que os 27 governadores. Nós, o conjunto da população. Os senadores que os senadores, os 81 senadores, que a gente podia falar sobre isso, sim, né? Esse ano nós vamos eleger dois. Ó. Por que ora elegemos um, ora elegemos dois? Ou seja, nós que no fundo produzimos a nação, mas que, regra geral, não temos produzido para nós mesmos, devíamos tomar consciência do que transforma a sociedade é o que nós fazemos entre o primeiro domingo de outubro de um ano par e o primeiro domingo do ano par seguinte. Ou seja, nós, no Brasil, somos convidados a participar do processo eleitoral nos anos pares, no primeiro domingo de outubro dos anos pares. Este ano, de 2018, nós votaremos para presidente da República, para governador, para senador e, nesse ano, para dois senadores, para deputado federal e deputado estadual, 2018. Daqui a 2 anos, nós vamos votar para prefeito e vereador. Depois, nós vamos votar, daqui a 4 anos, de novo, para presidente, governador, deputado federal e senador. Este ano, nós vamos votar para 6 pessoas. Nós vamos votar em seis cargos. De novo, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. 6. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Mas é insuficiente para transformar a sociedade. Sim, então quer dizer que nós temos uma democracia eleitoral e não a democracia de fato? Então, talvez valesse a pena pensar que a nossa democracia ainda é uma democracia, ou ainda era. Sim. Porque se nós... foi. Ainda foi é ótimo, né? Porque se a gente considerar que nós estamos vivendo fruto de um golpe dado sobre a presidente Dilma em 2016, a nossa democracia até 2016 era uma democracia ainda em passos de cágado, sabe? Ainda em passos de cágado, ainda lenta. Nós não podemos achar que democracia é votar de 2 em 2 anos. Nós não podemos achar que democracia é esta possibilidade que nós temos de falar aqui com os nossos ouvintes. Isso é muito pouco. Sim. Isso é muito pouco. Me diz uma coisa, Tobias. Democracia não se resume à eleição. De maneira nenhuma. Ainda que o processo eleitoral seja parte importante do processo democrático.
Mas democracia não se restringe à eleição. Sim, legal. Isso quer dizer o seguinte, que embora nós votemos a cada 2 anos, Isso. Né, uma eleição grande, que é presidencial, 2 anos Isso, depois para isso. prefeito, isso não nos garante democracia. Não, não. Eu estou seguindo o roteiro aqui que o William pensou, mas é um roteiro aberto, e me veio a seguinte questão. A democracia e as eleições andam par e passo. Por que é que nós não temos, na tua opinião, né, eu estou afirmando, mas eu estou colocando a questão para você. Vou refazer o pensamento. Temos uma sociedade democrática ou não? Para desenvolver. Dentro desse raciocínio, se tem ou não, o que nos falta, ou nos faltaria, para que nós, além de eleição, tenhamos uma sociedade democratizada? Essa é uma boa pergunta e é claro que isso dá um programa inteiro, né? Aqui do vai ser coletivo. pautado. Meu diretor, por favor. Vamos, por favor, diretor. Inegavelmente. Agora, observa. Democracia é participação. Não é possível pensar em democracia sem participação. De novo, processo eleitoral é uma parte ínfima da participação. Não me parece que seja possível pensar em participação desconsiderando que a população geral não participa, por exemplo, do processo decisório. Sim. Porque escolher deputado federal ou escolher deputado estadual é uma parte muito pequena dos processos decisórios. Isso quer dizer que nós temos uma democracia representativa? Esta democracia representativa, em que pese ser importante, ela é limitadíssima. Na verdade, nós precisamos e temos condições de fazê-lo, de criar mecanismo de democracia participativa, de democracia direta, de espaços de possibilidade real do povo decidir diretamente. Vamos pensar o seguinte, este ano de 2018, vale lembrar, o Rio de Janeiro vai eleger 46 deputados federais. Ora, 12 milhões de eleitores aptos a votar vão eleger 46 deputados federais. Quase 10% do país. É um absurdo que 12 milhões de pessoas sejam representadas por 46. Também é claro que 12 milhões de pessoas não podem se juntar numa praça pública, numa ágora, para decidir. Ok. Sim. Mas aquelas decisões que são fundamentais deveriam ser objeto de consulta da população. Isso é democracia. Primeiro. Segundo, nós deveríamos ter um esforço, e é um esforço também do Estado, não desse que está, mas um esforço do Estado de criar nas pessoas, a partir da educação, de que você é mestre, aliás, mestre de fato e de direito, né? Mas criar nas pessoas essa ideia de que nós podemos decidir, sabe? De que nós devemos assumir como nosso. Nós não somos passageiros, nós somos tripulantes. A democracia é a possibilidade real das pessoas assumirem a sua condição de sujeitos e não de objeto. Assim, você falou uma coisa importante, que também penso que seja um tema, né, de um programa inteiro, que é a questão do Estado. Né? Você fala que o Estado não pensa dessa forma, o Estado não age para que a democracia seja espraiada. Né? E se a gente pensar a história do Brasil, vai ver que esse projeto de Estado é um projeto da elite. Né? Cada vez mais elitista, cada vez mais preso a essa elite, que tem uma lógica colonial, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Quando a gente participa do processo eleitoral, né, essas regras que organizam o processo eleitoral não são regras debatidas na sociedade. Ótimo, ótimo. Verdade? Uhum. Então, como é que você poderia falar para a gente assim, de maneira bastante... a gente tem que equacionar, né, o tempo com a profundidade do assunto. Uhum. Mas fica para a gente, de linhas gerais, quais são as regras que regem o processo eleitoral? Uhum. Talvez a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aí, nos vendo, possam até discordar. Eu, pessoalmente, tenho um apreço pelo processo eleitoral brasileiro. Observa, com isso eu não estou dizendo que ele não tenha limites E que seja injusto. E que seja injusto.
Eu estou dizendo que, como regra, eu tenho um apreço. Eu vou enumerar, se você me permite. Claro. Primeiro, eu sou defensor da obrigatoriedade do voto. E, inclusive, eu costumo dizer o seguinte: o que é obrigatório para a população, para aquele que tem mais de 18 anos, é ir à urna, é ir à cabine, tomar uma decisão. Não é votar. Porque ele poderá votar nulo. Sim. Ele pode votar nulo ou ele pode votar em branco. Inclusive, ele também pode se abster. Porque, na verdade, a multa é tão pequena que não há nenhum inconveniente dele se abster do processo eleitoral. Mas eu defendo a obrigatoriedade do voto porque esta obrigatoriedade propicia um debate que não teria se o voto fosse facultativo. Ok? Sim. Então eu costumo dizer o seguinte: em tese, eu defendo que o voto não seja obrigatório, não fosse obrigatório, se nós vivêssemos uma outra condição de consciência em que as pessoas naturalmente entenderiam a importância de fazê-lo, ok? Como isso não acontece pelos motivos diversos que você comentou anteriormente, eu defendo a obrigatoriedade, primeiro. Segundo, uma coisa que é muito pouco discutida, muito pouco defendida, mas quando nós vamos votar, por exemplo, num deputado federal, num deputado estadual ou num vereador, nós estamos votando duas vezes. Nós estamos votando num partido ou numa coligação. Isso quer dizer que nós estamos votando numa ideia. Isso quer dizer que nós estamos votando num projeto, num programa, ainda que isso não esteja claro. E depois, nesse mesmo voto, eu estou escolhendo quem eu quero que me represente nesse projeto, nesse programa. Sim. Então, quando eu e você formos lá no dia 7 de outubro, votar no deputado federal ou no deputado estadual e escolhermos quem a gente vai votar, eu, ao mesmo tempo, estou votando duas vezes. Eu estou votando num programa que eu deveria conhecer. Sim. E aí, se eu não conheço, é outra história. Retomando essa questão da estrutura, das bases das eleições, você levantou uma questão séria, né, que eu gostaria de ponderar com você. Quando você fala que o nosso voto ele tem peso 2, vamos dizer assim, né, tem um peso mais pesado do que a gente imagina, uma vez que a gente vota no programa, numa proposta, né, numa visão de mundo, né, para além da visão de governo, coisa parecida, você vota no candidato ou candidata que vai representar esse projeto. Você concorda que hoje em dia, de alguma forma, existem forças midiáticas, forças políticas que preferem jogar peso intencionalmente no candidato e menos nas propostas? E dentro dessa lógica, quando você não vota, em geral, numa proposta que é pensada por você ou pela população. É um pacote, um projeto, um programa pronto do partido ou da candidatura para a sociedade. O que você acha dessa questão? Isso dá um seminário inteiro, né? Sim. Seminário O desafio é você... em 3 minutos. 3 minutos, poucas palavras, para que o nosso... mas vamos, nosso público... Sim, mas primeiro o que eu tenho que pensar é o seguinte: a gente tem que separar o voto proporcional do voto majoritário. Legal. Né? O voto majoritário, por exemplo, nessas eleições agora, no dia 7 de outubro, o voto majoritário é o voto... Aliás, o voto majoritário no Brasil é o voto no Poder Executivo, Presidente da República, governador e prefeito. E aí vamos lembrar, a gente vota de 2 em 2 anos. Esse ano de 2018, nós vamos votar no nível da União, ou seja, nível federal e nível estadual. Daqui a 2 anos, nós vamos votar no nível municipal. Isso se repete. Presidente, governador e prefeito é o voto majoritário. Por que tem esse nome? Então, porque vai se eleger aquele que tiver mais votos. Majoritário de maioria. Isso. Maioria absoluta. Por isso que, recentemente, a partir, então, de uma determinada reforma política, que não importa agora a data, nós temos votos em 2 turnos. O voto em 2 turnos, no Brasil, nós vamos eleger presidente da República em 2 turnos. O que é isso? É preciso que haja maioria absoluta votando no presidente da República. Só para lembrar, Fernando Henrique Cardoso se elegeu 2 vezes com o voto da maioria no primeiro turno. O presidente Lula se elegeu
com voto da maioria no segundo turno. Ou seja, é preciso que haja mais de 50% dos votos. Sim. Se acontece num turno, fator encerrado. Acabou. Isso acontece para presidente da República, para governador e para as cidades com mais de 200 mil eleitores, ok? As cidades com menos de 200 mil eleitores, isso não acontece, não há segundo turno. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos 92 municípios. Isso acontece em num total de 10 municípios. Apenas 10 municípios no Rio de Janeiro nós temos votos em 2 turnos. Rio de Janeiro, São Gonçalo, Caxias, Volta Redonda, Niterói. Né? Exatamente. Os municípios que têm menos de 200 mil eleitores, no Brasil todo, o voto é apenas no primeiro turno para prefeito, ok? Sim. Mangaratiba, por exemplo. É voto em apenas um turno. É quem for mais votado naquela eleição, ok? Aí não tem proporção de 50%, 51%? Não importa, não importa. É quem for mais votado. Tem um voto a mais, leva, ok? Show. Isso para prefeito, ok? Para deputado estadual, para deputado federal e para vereador, o voto é o voto proporcional. Essa é uma conta um pouco mais complexa. Sim. Como é que funciona? Primeiro, e aí já entra num ponto que talvez você fosse questionar, é o seguinte: voto nulo, voto em branco e abstenção não entram na conta. Só entram na conta para definir quem vai ser o deputado estadual, o deputado federal. Por exemplo, agora, em outubro, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado da nação, os votos válidos. O que é o voto válido? É o voto dado em alguém ou em algum partido ou legenda. Isso é o voto válido. E como é que funciona? Retira-se da conta todas as abstenções, todos os votos nulos e todos os votos brancos. Ou seja, ficam só os votos válidos. Os votos válidos dividido pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, para deputado federal, 46 cadeiras. Isso dá um quociente eleitoral. Toda vez que o partido político ou a coligação tiver uma quantidade de votos igual àquele número, ele elege um. Então, vamos pensar o seguinte: nas últimas eleições estaduais no Rio de Janeiro, 2014, nós tivemos como quociente eleitoral 160 mil votos. Ou seja, todas as vezes que um partido político ou uma coligação teve 160 mil votos, ele elegeu um. Ora, se um partido político tiver 320 mil votos, ele elege 2. Se ele tiver 1 milhão de votos, ele elege, sei lá, 5 ou 6. Por isso que em São Paulo foi lançado o Tiririca. Por quê? Porque ele sozinho elegeu mais 5 ou 6. E isso é importante pensar na hora que você escolhe em quem você vai votar. Por quê? Porque você vota em alguém e elege outra pessoa. Sim. Por quê? Porque importa a quantidade de votos que o partido teve. Por isso que anteriormente eu disse o seguinte: a gente primeiro vota no partido e depois escolhe dentro do partido quem que a gente quer eleger. Entretanto, se um determinado candidato tem uma quantidade substancial de votos suficiente para eleger 4, ele sozinho vai arrastar mais 3. E é um problema. Ou seja, só para dar um exemplo concreto, dentro de um determinado partido, hoje, agora, nas próximas eleições, aliás, vale lembrar, de quantos votos, é comum essa pergunta, quantos votos precisa para eleger um deputado federal no Rio de Janeiro? Depende da quantidade de votos nulos, dos votos em brancos e abstenções. Por quê? Porque vai depender da quantidade de votos válidos dividido por 46, que é o número de deputados federais. A média é 160. Isso pode aumentar ou diminuir. Ok? 60 mil. 160 mil. Para deputado estadual, a média é 110 mil. Para vereador, a média é 60 mil. Isso é uma média. Este ano é provável que esse número suba. Por quê? Porque é provável que o número de abstenções, o número de votos nulos e brancos aumente. Então, o resultado final da conta entre a quantidade de votos válidos dividido por cadeiras que estão sendo concorridas, no caso do deputado federal 46, vai aumentar. Essa não é uma conta fácil, eu reconheço,
Não é fácil de se entender, mas é importante fazer esse esforço, saber, porque isso define lá no final quem a gente vai eleger. Enquanto educador, né, não existe coisa difícil. Nada existe coisa mal explicada. Isso. Ou não explicada. Como diz você, não é um problema de entendimento, é um problema de ensinagem. Isso. Não é um problema de aprendizagem, é um problema de ensinagem. Pois é. Então, eu penso que um dos desafios nossos, né, enquanto militância, enquanto quem está dentro da educação popular, até educação institucional, é fazer com que essa conta seja facilmente acessada e entendida. Tão importante quanto votar, tão importante quanto sabermos dos programas, e essa ligação importante, programa, projeto, candidaturas, é a gente saber como funciona essa matemática. Ótimo. Né? Ótimo. Porque quando eu voto em determinado partido, em determinada pessoa, né? Desenvolve aí, por favor. Eu vou eleger alguém que não necessariamente eu escolhi. Vamos dar um exemplo concreto, fácil, matemático? Sim. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos em 2018. Em 2020 nós teremos eleição para prefeito e vereador. Vamos imaginar uma cidade que tenha 10 mil eleitores e que tenha na Câmara Municipal 10 vereadores. A conta final, 10 mil eleitores não, que tenha 10 mil pessoas que votaram ou em vereador ou no partido, ok? Então, votos válidos foram 10 mil. E eu tenho 10 vagas na Câmara sendo disputada. Quando eu pego 10 mil dividido por 10, eu tenho 1000. Então, toda vez que o partido tiver 1000 votos, ele elege um vereador. Ora, se um vereador tiver 2.000 votos, aquele partido vai eleger 2, vai eleger ele mais um. Quem será o segundo eleito? O segundo mais votado. Isso quer dizer que todo voto que eu dou em um determinado partido político vai ajudar a eleger alguém. Daquele partido. Daquele partido, não necessariamente aquele que eu escolhi. Sim. E aí como é que funciona a coligação? Só para você ter uma ideia, nas últimas eleições, o Rio de Janeiro, com 46 deputados federais e com 70 deputados estaduais, nunca elegeu, com votos apenas para si, apenas suficiente para se eleger, nunca elegeu mais do que 4 ou 5. Observe o seguinte, nós temos 70 deputados estaduais. Tem mais de 60 que foram eleitos com os votos dados no partido. Então, aquela pessoa lá que teve 500 votos, que você votou porque você confia nela, ela ajudou a eleger alguém lá em cima. Daí a importância de, ao escolher alguém, você primeiro escolher o partido. O que o partido pensa? O que o partido quer? Qual é o programa desse partido? Depois você escolhe em quem, naquele partido que você quer votar. Daí, isso é importante, quando nós formos votar, por mais que o voto seja personalizado, né, nós percebemos que aquele personagem que eu estou votando vai carregar com ele outro personagem do partido dele, que muitas vezes é contraditório com aquele voto que foi dado. Isso é fundamental entender. Isso é fundamental entender. Por que isso? Exatamente como você colocou. Eu voto no Paulo, que não é candidato. Sim. Você é candidato? Não é candidato. Eu voto no Paulo, mas se o Paulo não tiver votos para se eleger e se o Paulo não for eleito, todo voto que o Paulo receber vai ajudar a eleger alguém, que poderá ser alguém completamente diferente do que Paulo pensa. E aí é importante entender isso. Por isso que eu quero insistir. O primeiro voto é o voto no partido. Você me remeteu a uma questão. Sem perceber, nós votamos numa instituição, partido, né, acreditando estar votando apenas no personagem, no candidato ou candidato. A pergunta que eu faço para você é o seguinte. Primeiro, quantos partidos nós temos hoje em dia, se é que é possível contar isso? E segundo, dá para fazer um degradê de esquerda, direita? Tá. Olha só, nós temos 35 partidos concorrendo à eleição em 2018. Tu acha muito? Tem mais de 70 partidos na fila de espera para registro. Ou seja, se esses 70 partidos tiverem registro, nós teremos mais de 100 partidos. Primeiro.
Segundo, é nítido que há um conjunto de partidos numa esfera que nós poderíamos chamar de direita e um conjunto de partidos que nós podemos chamar de esquerda. Mas tem uma maioria absoluta que não é nem de esquerda e nem de direita, mas são partidos de aluguel. São partidos que vendem o seu tempo de televisão e que vendem a sua possibilidade de conseguir votos para uma determinada legenda. A maioria absoluta, a maioria absoluta. Nós não teremos tempo de desenvolver isso. Já nessas eleições, nós vamos ter um processo de diminuição de partidos, sim, porque os partidos terão que ter um mínimo de votos para poder definir se vai continuar tendo direito ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Para entender, todos os partidos hoje têm direito ao fundo partidário. O fundo partidário é uma verba pública que os partidos têm direito para sobreviver. Quando você fala verba pública, de onde vem esse dinheiro? É do Tesouro Nacional, do orçamento público. Ou seja, que é legítimo. Sim, só para a gente explicar. É uma verba orçamentária, uma verba que está no orçamento, obviamente, isso. E que vem dos nossos impostos. Isso, nossos impostos. O conjunto de impostos que a população paga de forma direta ou indireta, quando eu vou lá e compro uma garrafa d'água, tem ali, em média, 33%, talvez fosse um bom tema para um outro debate, 33% em média de impostos que o Estado arrecada para dar conta das suas despesas. Entre as suas despesas está o fundo partidário, que é aquilo que os partidos têm direito. Nessa eleição de 2018, isso ainda não é válido, mas a partir de 2020 e até 2030, há um processo longo, que não teremos tempo aqui de desenvolver, em que cada vez mais os partidos têm que ter uma quantidade mínima de deputados federais eleitos e uma quantidade mínima de votos em todo o Brasil para continuar tendo direito, primeiro, ao fundo partidário, esta verba pública que todo partido hoje tem direito. Segundo, ao tempo de televisão. Como é que funciona o tempo de televisão? Hoje, todo partido tem algum tempo de televisão. Então, quando os partidos, 10 partidos se juntam, cada um tem 1 segundo, 2 segundos, vai. Quando esses 10 partidos se juntam para apoiar um determinado candidato, todo esse tempo de televisão é carreado para esse candidato. Ora, a maioria absoluta desses 35 partidos existentes hoje só existem para vender esta possibilidade de levar esse tempo de televisão para um determinado candidato. Sim, então deixa eu Isso é uma malvadeza nos termos do Paulo Freire. Uma questão, aliás, 2 questões. Você pensa que esse fundo partidário, isso é uma coisa justa? Antes de você responder. Okay. A segunda coisa ligando com relação a isso. O que determina, ou melhor, quanto cada partido ganha nesse fundo, se é que você pode ajudar a gente nisso, e outra coisa, o que determina o tempo de cada partido na televisão? Nos dois casos, o volume de dinheiro reservado para cada partido e o tempo de televisão é proporcional à quantidade de deputados federais que aquele partido elegeu. O que é legítimo. Por que é legítimo? Observa, a quantidade de deputados federais eleitos por um partido determina a quantidade de pessoas que apoiam aquele partido. Se um partido tem mais deputados federais eleitos ou menos, é teoricamente possível dizer que aquele partido tem mais aceitação popular do que outro. Claro, voltando ao tema da democracia, voltando ao tema das mídias, é claro que isso daria um grande debate. Entretanto, a quantidade de deputados federais é um bom definidor primeiro, na sua pergunta, do tempo de televisão disponível e da verba orçamentária que aquele partido terá. Me parece legítimo. Se é melhor ou pior, se deveria ser mais ou menos, é um debate. Sim. Mas eu acho que essa lógica, como lógica, me parece razoável. Eu penso que um desafio nosso
é justamente fazer com que a sociedade tenha um controle, nesse caso, nesse âmbito, tenha um controle desse processo para, de alguma forma, nós impedirmos os partidos de aluguel. De alguma forma, a sociedade tem mecanismos, tem meios de participar e aí democratizar o processo, né, para poder barrar esse tipo de iniciativa. Né? Porque, efetivamente, um partido que se coloca como partido de aluguel não tem programa, não tem projeto de país, não tem projeto de nação, projeto de sociedade. Quer dizer, está ali para poder ganhar, né, e barganhar esses espaços, né, tanto financeiro quanto espaços de televisão, para poder alugar e ganhar mais. Tem algum partido que esteja legalizado que não tenha representação e que não tenha... A maioria. A maioria dos partidos não tem representação. Não tem representação na Câmara, não tem representação. Mas tem fundo partidário. Mas tem fundo partidário, porque todo partido tem fundo partidário. Está legalizado. Hoje, na regra atual, na regra para esta eleição de 2018, se ele está legalizado, ele tem direito ao fundo partidário e o tempo de televisão. E para legalizar um partido, o que é muito fácil. É muito fácil. Jura? É muito fácil. Não estou querendo fundar um tempo, eu quero saber como funciona. Eu pensei que tivesse. Não, pelo contrário. É muito fácil. É mais fácil, no Brasil, é mais fácil legalizar um partido ou uma igreja do que construir uma empresa. É mais fácil. Ele precisa. No Pessoal, caso, gente. No caso do partido político, tem partido político para dar e vender. Imagina que nós temos hoje 35 e tem mais de 70 na lista. É um absurdo, é claro que isso é um absurdo. Mas observa. Só um minutinho, nós estamos defendendo aqui uma sociedade com partido único. Não, de jeito nenhum. E nem do bipartidarismo. Eu acho que é justo que tenha possibilidades reais de vários partidos. Mas é lógico que ter 100 partidos tem alguma coisa errada. É uma aberração. Mas eu quero insistir, Paulo, sobretudo, que é uma aberração, mas são várias aberrações. Porque, de novo, a gente retorna à ideia da democracia. E retorna, sobretudo, a ideia que o coletivo Margarida Maria Alves tem desenvolvido. Porque, observa, nós estamos falando de educação política. Sim. Nós estamos falando que, objetivamente, eu não tenho que votar no indivíduo que mora no meu bairro e que diz que, se for eleito deputado estadual, ele vai asfaltar a rua, ou ele vai fazer pelo meu bairro. Quando eu voto num deputado estadual, eu voto em alguém que vai pensar no Estado. Sim. Quando eu voto num deputado federal, eu voto em alguém que vai pensar no Estado e no país, porque ele vai estar junto dos 513 deputados federais pensando na legislação, sabe, de toda a nação. Então eu não posso votar pensando no meu bairro. Isso tem a ver com a educação política. Sim. E aí, quando eu tenho uma quantidade imensa de partidos que aparece todo momento e que coloca lá o seu João, e aí me perdoe aí aquelas pessoas de nome João que estão nos ouvindo, mas seu João da padaria, porque seu João da padaria prometeu que, se eleito deputado estadual for, ele vai construir um estádio de futebol lá no bairro, é um absurdo. Mentira. E o que é pior, é mentiroso. O problema é que, por falta de educação política, o nosso povo acaba acreditando nisso, acaba confiando nisso. Sabe? Então o problema é muito complexo, é muito grave e ele não tem solução de curto prazo. A solução ela é processual, no sentido de que nós precisamos apresentar isso à população. Eu penso que nós demos conta de alguns temas importantes, com relação ao voto nulo, voto válido, quociente eleitoral, com relação à coligação, tempo de televisão, o peso, a importância que o voto tem, né, uma vez que ele carrega essa possibilidade de um programa ser eleito, né, e esse programa ser viabilizado a partir de representantes que nós elegemos. Acho que a gente deu conta dessas questões aí. Eu queria fazer um parêntese, porque quando eu falei que nós não estamos defendendo a sociedade de partido único, nós não estamos demonizando sociedades que tenham essa experiência. Estamos falando de um tempo presente, de Brasil, nesse momento que a gente está vivendo. Essa discussão de bipartidarismo ou um partido único, acho que é uma discussão paralela para as sociedades que optam por isso. Até porque a gente vê uma sociedade bastante heterogênea, né?
E o partido vai ser parte de representação dessas forças. E o nome partido já implica nessa compreensão. Partido significa parte. Né? Partido é necessariamente parte da sociedade. Perfeito. E parece que o diretor está apontando para o nosso tempo, que está se encerrando. Temos o quê? 5 minutos ainda? Mais ou menos. Quando a gente faz um desenho, né, do voto, a gente não está criando nenhum modelo de voto, não está criando nenhuma regra para voto. Está desenhando, né, algumas lembranças que nós temos que ter, alguns compromissos que nós temos que ter com o nosso voto. Essa questão programática, essa questão das representações para que esse programa seja concretizado. E quiçá, né, nós tivéssemos uma sociedade com essa educação política, que nós pudéssemos participar ativamente dos partidos elaborando esses programas, né, para a gente se sentir empoderado com relação a isso. A pergunta que eu te falo a partir daí é o seguinte: você, nesse período de um mês e pouquinho que tem para o voto, você indica em quem votar ou você prefere indicar em quem não votar? Eu tenho andado muito, Paulo. Sim. Eu tenho andado muito. O meu tempo tem sido preenchido já há algum tempo, mas sobretudo agora nessa reta final, com esse debate que nós estamos fazendo. Sim. E com essa pergunta que você me fez. Muito, muito, muito. É que as pessoas igrejas, escolas. Em geral, quando eu estou na condição de debatedor, eu não indico em quem votar, mas eu indico em quem não votar. Mas, sobretudo, eu indico critérios. Sim. Eu tenho dito agora, por exemplo, essa semana eu estava numa escola de ensino médio e os alunos me perguntaram: e aí, professor, em quem votar? Aí eu disse: você deve votar naquela proposta que é melhor para você. E aí eu não respondi àquele aluno que me fez a pergunta. E sempre com essa dimensão de que o que é melhor para você e para... Mas é exatamente isso que eu disse para ele. Observa o seguinte: quando o candidato do Banco Itaú propõe o que propõe, ele propõe para aqueles que estão entre os seus de acordo com o que pensa o dono do Banco Itaú, o que é legítimo. O que não é legítimo é o trabalhador que vende a sua força de trabalho votar no candidato do dono do Banco Itaú. Isso não é legítimo. Se ele faz isso porque ele não entendeu a força que ele tem, como recorrentemente acontece. Ele não entendeu a força que ele tem e ele não entendeu que não é legítimo ele votar contra o seu princípio de classe. Ora, entretanto, o dono das indústrias em geral, ou o dono dos bancos em geral, votar na proposta para presidente da República do dono do Banco Itaú é legítimo. É legítimo que os latifundiários votem no senador que defenda os interesses dos latifundiários. A tal bancada da bala. É a bancada da bala. E, gente, só um minutinho. A bancada da bala não é bala Juquinha, Toff nem Quen-Quen. É aquela bancada da bala que mata camponês, que mata produtor familiar. E que tem deputados federais eleitos pela indústria da bala, pela indústria bélica, pela indústria que produz armas. E o Brasil é um dos países que mais produz armas no mundo, armas de pequeno porte. Ok? Vamos lá, só para ficar claro isso. O que eu defendo, Paulo? Eu defendo o seguinte: não é razoável que se vote naquelas pessoas que têm claramente posições que são contrárias à defesa da vida. Claramente, historicamente. E historicamente. Não é razoável. Não é razoável, por exemplo, votar em alguém que diz que, por exemplo, que nós vamos resolver o problema da segurança aumentando a quantidade de tiros que vamos dar. Aumentando a quantidade de tiros e aumentando o calibre. O calibre, Chegou recentemente a dizer que tem que ir de .40 ou de tanque do exército. Ora, se aumentar a quantidade de tiros, aumentar a força bélica, resolvesse o problema da segurança, nós já teríamos resolvido. Sim. Eu acho que o debate é mais profundo. Onde eu quero chegar? Ora,
cada um e cada uma que nos ouve precisa entender o seguinte: o que ele pensa da vida e o que ele quer para o Brasil. Se o que ele quer para o Brasil é, por exemplo, maior participação das pessoas, ele deve votar naquelas pessoas que defendem isso. Sim. Se ele quer votar, se o que ele defende é, por exemplo, que tem que privatizar tudo, que não tem que ter universidade pública, que não tem que ter hospital público, que não tem que ter, sabe, Petrobras, que não tem que ter nada que seja público, ele tem que votar nos candidatos que defendem isso. Nós, pelo menos eu, entendo que isso é um absurdo. Paulo, tem um candidato a presidente da República, eu não vou falar o nome, se você quiser você fala, mas eu não vou falar, que ele diz que ensino fundamental, ou seja, ali as séries iniciais, poderão ser, a partir do seu governo, apresentadas em educação à distância. Olha, eu escutei esse absurdo, você me desculpa interromper, porque falta pouco tempo para a gente, está assinalado ali. Eu escutei esse absurdo e, nitidamente, alguém que não conhece educação, é alguém que não conhece educação à distância. Não conhece nada. Educação que não sabe o que que não sabe o que é educação infantil, né? Então, o teu critério assim, a partir da classe, a partir da minha condição social, da minha condição econômica, né, o que me identifica e o que pode potencializar a minha vida enquanto vida de ser humano. É isso. Né? É isso. Então, faço esse perfil e deposito meu voto. Temos 2 minutos. Eu queria propor a você um desafio. Pois não. Se nós tivermos mais de 10 pessoas curtindo esse vídeo, sim, mais de 10 pessoas compartilhando esse vídeo no nosso canal, a gente podia, antes das eleições, voltar a fazer uma conversa como essa sobre a direção luxuosa aqui do nosso diretor. Nós podíamos voltar a fazer uma conversa como essa para detalhar, especificar um pouco mais essa escolha em quem votar. O que você acha? Topa? Acho perfeito, topo. Se tiver mais de 10, se tiver mais de 10 curtidas. Beleza. Curtam o nosso canal, deem o like lá no nosso canal, Margarida Maria Alves, coletivo Margarida Maria Alves, né? Se inscreve, curte, dá o like, compartilhem, né? Compartilha, viraliza. E o meu diretor está fazendo um sinal assim para baixo. O que é, meu diretor? É que está aqui, ó. É que está aqui. Tá aqui, ó. Esse sinal. O que é isso? Ele está dizendo que está aqui. Que está aqui? Ele está aqui? Não, está aqui. Se inscreva tá aqui. Tá, beleza. Vamos botar aqui junto aqui o dedinho aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olha aqui, ó. Se inscreva aqui no canal. O canal do coletivo Margarida Maria Alves. E vocês, os 10 primeiros, vão ganhar um prêmio. E vocês saberão depois. É prêmio surpresa. É prêmio surpresa. Prêmio surpresa. Fechado. Muito bom. Tobias. Tamo junto. Um grande beijo. Junto. Galera, valeu, companheiro. Curtam, compartilhem, viralize. Aqui. Aqui. Ou assim. Tá legal? Foi muito legal. Um prazer estar com vocês. E daqui a mais ou menos 1 semana, 2 semanas, caso nós tenhamos mais de 10 curtidas, que eu tenho certeza que isso vai acontecer hoje à noite, né? A gente vai voltar aqui para poder fazer mais alguns detalhamentos. E outra coisa, manda pra gente perguntas, manda pra gente dúvidas. Ótimo. Algum assunto que a gente tratou hoje que você fala assim, caramba, podia aprofundar um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Excelente. Boa ideia. E vocês nos desculpem assim, algumas falhas, algumas imperfeições, que é o primeiro programa, né? Foi o primeiro de uma série de 2 anos. Isso quer dizer. O primeiro de uma longa série. Isso. Tá ok? Muito bom. Curtam. Tamo junto. Aqui. Nosso coletivo. Tchau, gente.